Olá pessoal, eu sou Nelson Norberto, professor de Direito Administrativo, e no vídeo de hoje gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito da segunda fase do exame de ordem dos advogados do Brasil. Tá certo? Imaginemos que você já foi aprovado na primeira fase, você já obteve os 40 pontos necessários à sua aprovação, à sua habilitação para a segunda fase, e chegando lá, você gostaria de saber como será essa sua prova, o que você pode, o que você não pode, o que você não deve fazer de jeito nenhum, se você quiser realmente alcançar êxito na realização deste exame e lá na frente pegar a sua carteirinha vermelha tão sonhada. Então veja, você está na segunda fase do exame de ordem da OAB. E aí você, nesse instante, terá que elaborar uma peça prático-profissional, além de ter que responder 4 questões prático-discursivas. Como será essa sua peça prático-profissional e como serão essas 4 questões discursivas? Em relação à sua peça prático-profissional, você terá um caso-problema e, enquanto advogado, você terá que identificar a peça necessária para defender o direito do seu suposto cliente, né, e elaborar esta peça endereçando corretamente, qualificando corretamente, narrando corretamente os fatos, indicando o melhor direito, além, é claro, de fazer os pedidos adequados à concretização daquele direito perseguido pelo seu cliente. Então, na verdade, a elaboração da peça prático-profissional nada mais é do que a confecção de uma peça própria de advogado. O detalhe aí é o seguinte: quando da elaboração desta sua peça, você tem que ter o cuidado, o imenso cuidado de não identificar a sua peça de maneira nenhuma. Professor, o que seria então identificar a peça prático-profissional? Ora, na sua peça prático-profissional, você não pode fazer qualquer rabisco, você não pode fazer qualquer assinatura, você não pode colocar lá o seu nome, você não pode fazer lá um desenho, de modo que faça com que o seu examinador suponha que você está querendo identificar a sua peça. Cuidado, cuidado, quando você estiver assinando a sua peça, você terá que necessariamente colocar advogado ou advogada, né? Então, você endereça, você qualifica e no final você assina apenas como advogado. Mas e aí, professor, na parte da OAB, na parte do endereço, na parte da qualificação daquela parte que eu estou representando, como é que eu faço? Olha, quando a questão não traz para você qualquer tipo de informação que você tenha que acrescentar, você sabendo que teria que acrescentar, você ou marca com um traço ou você marca com um X. Isso quer dizer, Nelson Batista da Silva Norberto, brasileiro, residente domiciliado, traço. Residente domiciliado XXX. Se a questão não trouxe qualquer tipo de informação relativa a esses pontos, o candidato não poderá acrescentar. O candidato não poderá inventar, criar. O detalhe é não acrescentar nada além daquilo que está posto no seu caso problema, sob pena de você estar ali identificando a sua prova, identificando a sua peça prático-processual e, portanto, você vê a sua questão anulada, né, pontuação 0, e aí, meu amigo, você não será aprovado no exame de ordem, porque a sua peça prático-profissional tem um valor de até 5 pontos. Observe que para você ser aprovado na segunda fase do exame de ordem, você terá que obter uma pontuação mínima de 6 pontos. Então, ainda que você acerte
toda a peça prático profissional, você não será aprovado. Então, você acertou toda a peça prático profissional, você ainda tem mais 4 questões discursivas pela frente. Tá ok? Organize a sua peça conforme aquilo que você vem estudando e vem treinando ao longo, né, do seu tempo aí de preparação para esse exame de ordem. É que para esses últimos exames da prova da OAB, o examinador, na verdade em seu edital, há um proibitivo importante lá estabelecido de que o candidato não poderá marcar o seu código de modo a supor que ali existe uma estruturação de um roteiro de uma peça processual. Antigamente, muitos professores davam dicas de como você estruturar uma peça processual por algumas marcações feitas em seu vadimeco. Então, a gente marcava onde estava ali a petição inicial, a gente marcava onde estava ali o artigo da contestação, a gente grifava puxando umas setinhas, fazendo relações com artigos, só que hoje isso não é mais permitido. Daqui a pouco eu vou dizer a você como é que você vai ter que fazer, levando o seu vadimeco, fazendo marcação, mas evitando uma estruturação de um roteiro, de uma peça processual, sob pena aí de você ser também excluído do exame de ordem. Vamos agora às 4 questões prático-profissionais, prático-discursivas, na verdade. Observe o seguinte, você será questionado sobre qualquer ponto do seu conteúdo, na verdade, qualquer ponto estabelecido no edital para o seu conteúdo, sob uma perspectiva prática. E observe que essas questões prático-profissionais, elas trarão subitens. Então, imagine o seguinte, imagine que a gente estaria ali tratando de uma questão discursiva a respeito de licitações. E aí o cabeçalho da sua questão se refere à licitação, enquanto que a letra A fala da modalidade de licitação, a letra B fala do procedimento de licitação e da letra C fala quem está legitimado a licitar. Observe que na mesma questão você terá 3 subitens a ser respondidos. Como é que recomenda o edital da sua prova da OAB? O edital da sua prova da OAB recomenda que você identifique a questão que você está respondendo, a questão e o subitem da questão que está sendo respondido. Como assim, professor? Ora, eu disse que o enunciado 1 se referia a licitações e o subitem A se referia a que modalidade estava se tratando a questão. Quando você vai para a resposta, você bota lá, número 1, questão 1, item A, e responde. Questão 1, item B, e responde. Questão 1, item C, e responde. Se você resolver responder a sua questão prático-discursiva, escrevendo uma redação com um texto corrido, segundo os termos do edital, você não terá a sua prova corrigida. Né? Você já obterá a pontuação 0. A regra é essa e a gente vai seguir essa regra, tá bem? Então, observe que você vai responder item por item do edital, identificando item por item. Detalhe no seguinte, lembra da questão de identificação da peça profissional? Nessas questões prático-profissionais, você também não poderá se identificar. Se em algum momento você tiver que fazer referência a um advogado, se em algum momento você tiver que fazer referência a um número de inscrição na ordem dos advogados, se em algum momento você tiver que fazer referência a um endereço,
Se não constar na questão, não faça constar na sua resposta, sob pena de estar, então, identificando a sua prova. Eu disse que a sua peça prática profissional valia e vale até 5 pontos. Cada questão prático-discursiva vale até 1,25 pontos. Somando tudo, você vai observar que você galgará, né, chegará à pontuação 10, que é o máximo, e aí você será então aprovado na prova da OAB, segunda fase e no certame inteiro, tá bem? Para que você seja aprovado na segunda fase da OAB, você tem que ter nota igual ou superior a 6, tá? Então você tem que acertar pelo menos 60% da sua prova. Então, fica aqui essa dica. Preste atenção, não identifique a sua prova, seja a peça prática profissional, não identifique as questões práticos discursivas dessa sua prova, sob pena de você ser então eliminado do exame de ordem e ter que tentar novamente. Lembre-se de nas questões subjetivas, nas questões prático-discursivas, você estabelecer, você enumerar item por item que está sendo respondido, identificar este item e não identificar a prova, sob pena de você também ver a sua questão anulada. Agora veja, eu disse que eu ainda ia explicar um esqueminha, né, de marcação de código, tá? Para que você possa, enfim, fazer a sua prova lá da OAB. O que eu vou dizer aqui serve para qualquer disciplina, para qualquer área de conhecimento. Como vocês sabem, eu sou professor de Direito Administrativo, eu vou puxar a sardinha, né, para o meu lado, obviamente. Mas o que eu vou dizer aqui serve para todas as provas de OAB, de segunda fase da OAB, em qualquer área de conhecimento. Observe o seguinte, foram proibidos quaisquer mecanismos que permitam que o candidato elabore um roteiro ou estruture um roteiro de peça prático profissional. Então, o candidato não pode fazer qualquer tipo de marcação que passe essa ideia para o examinador, para o fiscal advogado, né, que está lá na hora da realização da sua prova, fiscalizando a sua sala, fiscalizando você e os seus colegas de sala. Se o seu fiscal examinador, seu fiscal advogado, pega o seu código e percebe que ali tem uma estruturação de um roteiro de peça, ele já irá certamente lhe excluir do exame de ordem. Ele poderá fazer isso. Então, para evitar que isso ocorra, existem alguns mecanismos permitidos pelo edital, tá? E que eu vou passar para você a partir de agora. Lembre que eu disse que você não pode estruturar um roteiro de peça, mas o edital diz que você pode fazer marcações pessoais. O edital diz que você, inclusive, pode fazer marcações de modo a separar os códigos, tá? Então, vamos ao primeiro ponto. Eu estou aqui com esse vadimeco. Você está vendo que ele está todo marcadinho, todo colorido. Eu posso fazer a minha prova da OAB com esse código, com esse vadimeco todo colorido assim? Eu posso. O que eu não posso, repito e reafirmo, é elaborar uma estruturação de um roteiro de peça. O que foi que eu fiz então nesse vadimeco? Esse especificamente traz a Constituição, o novo Código de Processo Civil e as legislações administrativas mais importantes que você terá aí que observar na sua prova. Então, o que foi que eu fiz com esse código? Eu dividi este código por cores. Eu dividi este vadimeco por cores. Então, eu saí aqui, para a cor rosa, para a cor laranja, né? Ele está
todo dividido por cores. Mas o que é que está dividido aqui? Os códigos. Então, eu dividi a Constituição, eu dividi o Código de Processo Civil, eu dividi a Lei de Improbidade Administrativa, eu dividi aqui a Lei de Abuso de Autoridade, eu dividi aqui a Lei de Crimes de Responsabilidade, eu dividi aqui a Lei de Licitações, eu dividi aqui, eu identifiquei aqui por essa divisão a Lei de Ação Popular, eu identifiquei por essa marcação a Lei de Mandado de Segurança e várias outras leis importantes para o direito administrativo. Na verdade, eu separei código e legislação por legislação. Eu não criei aqui qualquer tipo de roteiro de peça. Outra pergunta comum que se faz é se eu posso, então, usar um marca-texto. Se o meu vade-mecum poderá estar marcado com um marca-texto. Veja, não há problema algum que o seu vade-mecum esteja marcado com um marca-texto. Eu só repito que esse marca-texto não poderá estruturar um roteiro de peça. Então, tem muita gente que estudando em casa tem o hábito de marcar a legislação, de grifar a legislação, de fazer um rabisco na legislação. Então, isso é possível? Sim, é possível. Então, se você observar, o meu vade-mecum aqui, ó, ele está grifado. Ele está grifado com marca-texto. Ele está estruturando alguma peça profissional? Não. Ele está apenas dando um destaque a um ponto que eu estudei quando estava me preparando para o exame de ordem. Isso pode acontecer com marca-texto, isso pode acontecer com lápis, isso pode acontecer com caneta, contanto que você não faça qualquer tipo de identificação, não é, relativa à estruturação de uma peça. E, obviamente, eu não precisava nem dizer aqui que você coloque qualquer palavrinha que possa lhe lembrar determinados pontos da resposta ou da ciência do direito administrativo, do direito penal, do direito civil, processual civil e qualquer área de conhecimento que você esteja aí se preparando para fazer na segunda fase do exame de ordem. Lembre-se, você não pode estruturar um roteiro de peça, mas você pode se organizar, você pode separar o seu código, o seu vade-mecum, colocando aqui esses marcadores para as legislações mais importantes. Assim como também você pode sim grifar os seus códigos, a sua Constituição, não é? As suas legislações, de modo que você possa identificar aquilo que você entende de mais importante, tá bem? Isso não importará numa estruturação de um roteiro de peça profissional, tá? Então, professor, como é que então agora eu respondo às questões práticas, a elaboração, na verdade, da minha peça prática profissional? Com muito treino. Não existe outra solução senão a de treinar bastante. Treinando, você vai saber onde estão os artigos necessários à elaboração da sua peça. Elaborando peças em sua casa, você vai chegar lá na hora da prova e vai achar aquilo muito comum, muito fácil, muito tranquilo, porque você já terá treinado o suficiente para efetivamente montar e estruturar a sua peça prático profissional, tá certo? Então não existe poção mágica. Então aqui a gente marca, identifica as matérias, divide as matérias às legislações, faz as marcações daquilo que quando a gente estava estudando, a gente entendeu como sendo de maior importância e treina e pratica em casa, elaborando
muitas e muitas e muitas peças processuais. Prestem atenção, deixo essa dica aqui para vocês. Lembrem de não identificar a sua prova, tanto a peça prática profissional quanto as questões discursivas. Você pode marcar o seu código, você só não pode estruturar um roteiro de peça, você pode grifar o seu código, você só não pode estruturar um roteiro de peça, e pratique, 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 que com certeza o resultado será o esperado, que será então a sua aprovação no exame de ordem, tá certo? Se você gostou desse vídeo, você curta. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, faça seus comentários, deixe suas perguntas aqui embaixo, divulgue para os seus amigos, divulgue para os seus colegas, afinal de contas o OAB não tem concorrência. Então, até o próximo vídeo.